Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, podcast pós-rodada, pós-semana 3, aqui comigo para fazer esse instant reaction, reações instantâneas aos jogos que a gente viu nesse domingo. Vitor dos Santos, o arroba Vic_San, com 2 N's no final, depois de muito bullying, ele enfim fez o Twitter. Vitor, a gente não tem muito tempo a perder, então eu já vou te dar uma boa noite e já vou te mandar uma pergunta sobre o Dallas Cowboys e o Seattle Seahawks. Seahawks venceram por 38-31, um jogo bastante disputado, um jogo bastante estranho, em que o DK Metcalf repetiu o Deshaun Jackson não largando, né, mas se descuidando da bola e perdeu, acabou sofrendo um fumble quando ele ia atravessando a linha de gol. Os Cowboys encostaram no placar no final, mas o Seahawks conseguiu a vitória com um touchdown no final, com uma campanha muito bem liderada pelo Russell Wilson. A pergunta que eu te faço é: você concorda com a minha definição de jogo estranho? Sim, foi estranho porque por grande parte do jogo o Seahawks estava em controle, estava dominando a partida no ataque, mas no segundo tempo começou a ter dificuldades e do nada você vê que no último quarto o Cowboys já estava à frente do placar. Então, assim, foi 2 jogos que os ataques realmente produziram bastante. Então, qualquer parada de defesa, qualquer stop que uma das 2 defesas fizeram, mudou o jogo, né? Teve um impacto grande, porque realmente os ataques foram bem dominantes em grande parte do jogo. Então, realmente foi um jogo meio maluco, assim, mas o Seahawks conseguiu segurar a vitória, né? O Seahawks, eu acho que obviamente, poderia ter saído do primeiro tempo com uma vantagem maior, não fosse o DK Metcalf, né, mas meio que compensou com, do outro lado, o Dak Prescott sofrendo um fumble logo no começo do segundo tempo, que o Seahawks conseguiu capitalizar. Eu gostei do que eu vi do Dallas Cowboys. Eu achei que a defesa superou todas as minhas expectativas. Tudo bem, levou 38 pontos, mas a secundária jogou um pouco melhor do que a gente esperava. Até a gente estava conversando. Eu sei que é estranho. Sou estranho eu falar que a defesa superou minhas expectativas num jogo que eles levaram 38 pontos. Mas teve alguns momentos que a secundária segurou. Teve 3 sacks, se não me engano, do Aldon Smith, foram todos covert sacks. Eu acho que há motivos para você, se você é torcedor dos Cowboys, você achar que dá para essa defesa jogar melhor, né? Você não vai enfrentar o Russell Wilson todo o jogo. Mas acho que uma das conclusões que eu tiro desse jogo, Vitor, é que o Russell Wilson jogando nesse nível e passando a bola com o volume que ele está passando, foram 40 passes contra apenas 26 carregadas. Quando o Russell Wilson está num dia desses, tem muito pouco que você consegue fazer para evitar que ele marque pontos. Eu não sei se existe. Tudo bem, enfrentou uma boa defesa dos Patriots. Na semana 1 contra o Falcons não é uma boa defesa, a gente vai falar de Falcons mais pra frente. Cowboys não é uma boa defesa também. Tem defesas melhores na NFL, mas eu não sei se tem alguma coisa que dá pra fazer pra evitar que o Seahawks passem de 30 pontos quando o Russell Wilson tá passando a bola com tanto volume assim. Não, realmente, a forma como ele começou o jogo, né? O Cowboys tem uma dificuldade em gerar pressão nesse início de temporada, e ele aproveitou isso, né? Foi dissecando a defesa, mesmo quando a defesa estava marcando bem os seus recebedores, ele estendia a jogada, e como você falou, ele tá jogando num nível que não tem muito o que fazer quando ele tá nesse nirvana aí, né? Porque ele tá chegando num nível de perfeição ali na função de quarterback, então tomando todas as decisões certas. Mas eu concordo com você que o torcedor do Cowboys tem que estar encorajado, esperançoso depois dessa situação, porque... O Troféu jogou de igual para igual com o Seahawks. O Troféu jogou de igual para igual com o Seahawks. Mas, assim, a secundária jogou muito bem. Teve que marcar os recebedores por muito tempo, porque cada snap ali, o Russell Wilson não tinha muita pressão. Então, ainda assim, a secundária ainda foi bem. E no segundo tempo contou com a ajuda da linha defensiva, conseguiu chegar mais no Russell Wilson, chegou a tocar mais nele, né? Então, concordo com você que a defesa foi melhor do que eu esperado hoje. E tava assim o Chidobe Awuzie, né, desculpa, o cornerback, que é o menos pior, não dá nem pra dizer que é o melhor, mas é o menos pior dessa defesa, né, e tiveram problemas com o rookie, né, fugiu o nome agora do rookie, enfim, que
Eu acho que. Eu sei, de novo, ressaltando, sou estranho a gente tá fazendo elogio à defesa dos Cowboys quando eles levaram 38 pontos. Mas é o que a gente falou, eu acho que não tem muito o que fazer quando o Russell Wilson tá jogando nesse nível. Eu acho que por melhor que seja a defesa, a gente sabe que a defesa hoje é 65, 70% de um jogo, que dita o jogo. E não tem muito que as defesas adversárias possam fazer. Falando do wide receivers do Cowboys, né? Hoje foi um jogo do Michael Gallup e do Cedric Wilson, né? O Amari Cooper e o Sid Lamb um pouco mais... acho que dá pra dizer um pouco mais discretos, né? Não fizeram uma grande atuação pro nível de talento altíssimo que eles têm. Mesmo o Seahawks teve problemas sérios na secundária. Eu diria que a secundária do Seahawks jogou bem melhor do que a dos Cowboys. Eles não tiveram o Quinton Dunbar, né? Que, se eu não me engano, foi por lesão, mas eu não lembro exatamente o que. E o Jamal Adams acabou saindo do jogo ali com uma lesão. Acho que é algo para ficar de olho também. Mas a gente falou do Russell Wilson, mas eu acho que o Dak Prescott, mais uma boa partida dele esse ano. Ele jogou muito bem, principalmente ali no retorno do jogo contra o Falcons. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Dak Prescott até agora. Tudo bem, lançou as interceptações e tal, mas ele tá mostrando... Ele tem uma qualidade que eu gosto em quarterbacks, Vitor, que tem muito quarterback que, quando o jogo tá ruim, quando ele comete alguns erros, ele entra no modo ultra conservador ou vira uma avalanche. Acho que os grandes quarterbacks, eles conseguem tomar as decisões erradas, ter momentos ruins no jogo e dentro do mesmo jogo se recuperar e trazer o seu time de volta. E o Dak Prescott, pra mim, ele mostra essa qualidade. Ele tá mostrando uma maturidade aí na posição de quarterback. E eu nem acho que a interceptação dele pro Amari Cooper foi tão culpa dele assim. Acho que foi uma jogadaça do Griffin. É mesmo. Mas assim, é meio piada falar que jogou de igual para igual, né? Mas assim, foi isso que ele fez contra o Russell Wilson hoje, né? Que é o melhor quarterback da liga. Mas ele botou o time dele nas costas. Não nas costas, mas enfim, jogou de igual para igual mesmo contra o Seahawks. E até chegou a tomar a liderança no final, mas grande atuação dele, sim, e ele tá fazendo jus ao salário que ele quer, né? No final do programa a gente vai discutir se é melhor o troféu Lombardi ou o troféu jogou de igual para igual com o Seahawks, mas vamos seguir aqui, a gente vai continuar nos jogos do segundo horário, depois vamos vamos voltar no tempo para os jogos do primeiro horário. Vamos falar agora de Tampa Bay Buccaneers contra Denver Broncos. Tom Brady, acabadaço, 25 de 38 passes, 297 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Tudo bem, Denver Broncos, que tem o Jeff Driscoll de quarterback, que não tem condições nenhuma de jogar na NFL, snaps consistentes, mas a defesa do Broncos ainda é boa, mesmo sem o Von Miller, e ainda assim o ataque dos Bucks jogou muito bem no Mile High, na altitude, onde o Brady tinha um histórico de 3-7 antes desse jogo, mas contra outros times do Broncos bem mais competitivos do que esse. E Vitor, a minha posição não muda desde a semana 1. O Tom Brady, ele tem gasolina no tanque ainda. O Tom Brady, ele não vai ser MVP, ele não vai ser um dos 5, 6, 7 melhores quarterbacks da NFL. Mas o Tom Brady ainda é capaz de não só não limitar esse ataque, mas fazer esse ataque jogar muito bem, tomar boas decisões, explorar bem a região intermediária do campo, que é o que o Bruce Arians pede muito no seu esquema tático. Ele falta um pouco de força em alguns momentos, mas o Tom Brady nunca teve um canhão no braço, né? Ele não é o Tom Brady de 2018, mas ele não é o Drew Brees, que está limitando muito o ataque do Saints pelos problemas físicos. Claro que a gente está gravando aqui, ainda não teve o Sunday Night Football, então eu posso estar queimando... eu tô falando uma grande besteira. O Drew Brees passou para 450 jardas e 5 touchdowns. Mas eu tô gostando muito do que eu vi do Tom Brady até agora, e confirma um pouco do que era a minha teoria antes da temporada, que os problemas dele em 2019, tudo bem, ele não é o mesmo quarterback de 2018, 2017. Mas os problemas dele em 2019 foram muito mais por falta de talento ao redor dele nos Patriots do que o declínio. Para mim, ele ainda continua sendo um quarterback com totais condições de levar um time longe na temporada. Eu concordo também. O que ele tem mostrado nesse início de temporada é um cara que tá em forma, isso que era de esperar dele, né? Um cara maluco em termos de preparação física. Ele tá em perfeita forma física por 42, né? Que ele tem? 42 anos, né? 43. E realmente ele tá jogando 43 já.
Então, mas é isso, acho que a questão realmente foi essa off-season que eles não tiveram por conta da pandemia. Então, realmente atrasou a integração dele para o novo time. Mas o Buccaneers está realmente. O ataque está encaixando a semana após semana, né? E essa semana utilizaram muito bem o McEvans na Red Zone, né? Teve 2 catches apenas, mas os 2 foram para touchdown. O Scottie Miller jogando bem de novo, né? Aliás, o Tom Brady tem uma relação boa com o wide receiver branco, né? A gente achava que era o Patriots, né? Mas é ele, né? Ele gera com o poder da mente esses wide receivers baixinhos brancos que jogam pelo slot. É impressionante. Ele tem alguma semente lá que ele bota no chão e brota da terra, né? Que é impressionante como ele consegue trabalhar bem com esses caras mesmo. E o Broncos, eu não sei se... Eu acho que é um time bem treinado, tem uma boa defesa, então a gente tem times bem piores na NFL, né? A gente vai falar mais deles, tem 2 bem destacados na rabeira. Mas é deprimente, né? Porque eu nunca entrei no hype do Drew Lock, mas pelo menos a torcida tinha algo pra se animar, né? E com o Jeff Driscoll não tem nenhuma condição desse time dos Broncos, nem com o Blake Bortles também. Eu não vejo um caminho pra esse time ser competitivo. E eu falei antes da temporada, né? Era um erro entrar só com o Drew Lock. Eles poderiam ter o Cam Newton, por exemplo, que estava disponível. Poderiam ter o James Winston, estava disponível. O Andy Dalton estava disponível. E eles entram dessa forma na temporada. Posso avançar ou você quer falar mais alguma coisa desse jogo? Não, você falou o Driscoll, ele até na primeira semana, aliás, no jogo da semana passada contra os Steelers, ele foi melhorando durante o jogo, né? Teve até uma hora que o Denver chegou próximo dos Steelers no placar. E eu até achei que com uma semana a mais de preparação ele estaria bem hoje, mas realmente o Buccaneers chegou com tudo, com a defesa ali, desde o início do jogo, já determinando o tom da partida. Realmente o Driscoll não teve chance, até o quarterback reserva teve alguns snaps, tal de Brett Ripien. Você inventou esse nome. O Vitor, ele é inteligente, ele botou um nome lá qualquer pra ver se a pessoa tá assistindo o mesmo jogo, pra ver se eu tô prestando atenção. Claramente ele inventou esse nome. Brett Ripien é o nome do sujeito. Nunca ouvi falar. Enfim, eu acompanho a NFL muito bem, e eu nunca ouvi falar. E é uma pena, assim, Gabriel, rapidinho, é uma pena que você falou sobre o Broncos, né? Eles têm até boas peças no ataque, né? Essa que é machucadas, né? Sim. O Cortland Sutton e tal. Vamos passar agora para Detroit Lions e Arizona Cardinals. Os Lions venceram por 26-23, um jogo que eu coloco aí um pouco na conta do Kyler Murray. Um pouco não, bastante. Foram 3 interceptações lançadas pelo segundo anista, que... Eu tuitei isso agora há pouco. Eu acredito que esse time do Cardinals 2-1 é muito mais condizente com o futebol americano que eles apresentaram do que se eles chegassem 3-0. Eu sei que perder pro Lions é doloroso, mas 2-1 eles não jogaram tão bem para ser 3-0. Eles contra o 49ers eles não jogaram tão bem. Contra o Washington eles tiraram o pé do acelerador cedo, mas também não foi uma atuação de outro mundo. Eu achei que o hype estava um pouco grande em cima do Arizona Cardinals, que tem muito motivo para estar empolgado. Esse time tem condições de melhorar ainda esse ano e de repente vencer um jogo de playoff. Eu acho que não é algo de outro mundo. Mas tem muita coisa para esse time melhorar ainda. A defesa precisa melhorar. O ataque, tirando a conexão Kyler Murray com o DeAndre Hopkins, ele não tem produzido tanto. O Larry Fitzgerald teve uma recepção hoje. Acho que o Father Time, né, o tempo, pode estar chegando no Larry Fitzgerald. Então, esse ataque ele tem essa conexão fantástica entre o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins, mas não desenvolveu outras armas ainda. Enquanto a defesa tem problemas ainda, não é nem de longe uma defesa dominante. A gente não esperava que seria uma defesa dominante. De novo, eu acho que é outro ponto que a equipe pode melhorar. Então eu vejo esse 2-1 mais condizente com o time que o Arizona Cardinals é. Mas de novo, o torcedor dos Cardinals tem motivos para estar animado com essa equipe. Do lado do Detroit Lions, Vitor, uma vitória também que, assim, é um time que talvez não... Eu não vejo como um time ruim o suficiente para ter chegado na semana 4 vindo 0-3. Eu acho que 1-2 é justo. O Matthew Stafford jogou bem hoje e eu acho que vai ser difícil a longo prazo compensar o Matt Patricia. Mas o Detroit Lions fez uma boa partida, não foi espetacular, mas aproveitou os erros do Kyler Murray. Sim, a gente sabia que o Lions tinha mais no ataque do que estava mostrando, né?
A gente esperava mais do Lions, especialmente no ataque, né? Hoje teve o retorno do Wilder, que conseguiu foi importante, fez 6 recepções, conseguiu um touchdown. Então, assim, tava para acontecer uma boa partida do início ao fim desse ataque do Lions, né? E o Cardinals, como você falou, é um time que teve um hype enorme nessas 2 primeiras semanas, justificado até em empate, mas essa partida, não vou dizer que seria um grande teste, porque a gente não vê o Lions... É verdade. O Lions não vinha bem, né? Mas seria um jogo assim, se o Cardinals fosse realmente esse time que a gente esperava, que muita gente entrou no hype e bancava que ser um time para playoffs e tudo mais, era um jogo para eles terem vencido, né? Verdade. Mas não foi isso que aconteceu, o Clymer foi muito displicente com a bola, principalmente no início da partida, e já começaram atrás do placar e realmente mostrou muitos buracos na defesa também, então assim, foi uma partida que serviu para o Cardinals voltar à terra, né? Para botar os pés no chão de novo e trabalhar para a próxima semana e tentar melhorar mesmo. Verdade. Antes de passar para o próximo jogo, lembrar que esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar e todas as outras coisas que eu estou fazendo, no link na descrição tem lá o link explicando todos os planos, tem o link direto para o PicPay, que você pode contribuir mensalmente a partir de R$10. Hoje, por exemplo, eu pude botar no ar um programa que seria impossível sem os apoiadores, que é o Esquenta NFL, né? Que é um programa de pré-rodada. Começou todo domingo, 11 da manhã, no YouTube. Aproveita e se inscreve no canal no YouTube. Eu e o Gabriel Queiroz, a gente fez um previewzão da rodada. Falamos de vários jogos, falamos de fantasy football, falamos de apostas e assim, foi muito divertido. O pessoal participou bastante. Gostei os números foram ótimos. Eu estou muito empolgado com esse programa seguindo em frente. Então, se você puder contribuir com o meu trabalho, por favor, vai lá. E quem assinar o plano MVP até o dia 10 de outubro está concorrendo a uma bola de futebol americano. E tem vários benefícios como podcast extra, newsletter exclusiva, grupo de WhatsApp. Então entra lá no link na descrição ou busca PicPay, busca Cara dos Esportes lá no PicPay, que você tem mais detalhes. Vitor, você assistiu o Esquenta NFL, foi legal, né? Foi bem bacana. Foi um esquenta bem dinâmico, vocês passaram por vários jogos também, falaram algumas apostas interessantes. Foi bem legal essa estreia. Vamos seguir agora nos jogos, vamos falar... esses próximos 2 jogos a gente não precisa gastar muito tempo, desculpa torcedores desses times, mas vamos começar por Carolina Panthers 21, Los Angeles Chargers 16. Os Panthers tiveram uma boa atuação ofensivamente, sem o Christian McCaffrey, que perdeu o jogo por lesão, mas do outro lado tinha um quarterback rookie, né, o Justin Herbert, que chegou a deixar o campo, parecia que tinha quebrado o braço, mas ele voltou logo depois. Eu até brinquei no Twitter, se ele visse o médico do Chargers vindo com uma seringa para ele sair correndo, corre, sai do estádio, sai da cidade, não deixa ele chegar perto. Mas ele teve bons números, Justin Herbert, 35 de 49, 330 jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas os Panthers têm um coordenador ofensivo muito talentoso. Eu sei que eu falo muito do Joe Brady, porque eu gosto muito do Joe Brady. Eu queria ele como head coach já em 2020, ele com certeza vai ser em 2021. Mas... Vitor, você está familiarizado com o conceito da Ewing Theory, né? Que é uma teoria da NBA nos anos 90, de que o New York Knicks, quando ele não tinha o Patrick Ewing, um dos maiores pivôs da história da NBA, os outros jogadores jogavam melhor e o time coletivamente jogava melhor. Então foi criada essa teoria, que foi popularizada pelo Bill Simmons, que o time, quando perde a sua principal estrela, todos os outros jogadores sentem com mais responsabilidade e acabam produzindo mais. Você acha que rolou uma Ewing Theory do Carolina Panthers sem o Christian McCaffrey? Não, eu acho que não. Eu acho que o Carolina Panthers ainda prefere que o McCaffrey esteja em campo. Eu sei que você tá doido pra criar uma running back theory, né? Pra que o time jogue com 10 em campo, né? Sem um running back. Pra provar que realmente o ataque era o melhor caminho. Mas... assim, o Panthers melhorou bastante. Quer dizer, tá melhorando, né, a cada jogo também. Mas ainda faltou nessa partida colocar o pé no pescoço do adversário e matar o jogo, né? O Chargers por muito pouco não voltou, né? Teve oportunidade para isso. No primeiro tempo o time até conseguiu mover bem a bola, mas acabou se contando com o field goal várias vezes.
Então, é um time que está melhorando. Mostrou que tem um ataque, como você falou, uma mente ofensiva do Joe Brady. Ela está se mostrando eficaz na NFL, até certo ponto. Tem algumas coisas que dão certo, mas eles ainda tem que fazer alguns ajustes. A defesa, que também tinha sido um ponto fraco, talvez a pior defesa da NFL nessas 2 primeiras semanas, mostrou alguns avanços, conseguiu pressionar o Herbert algumas vezes, que pareceu o Rook, né? Normalmente ele pareceu o Rook depois da primeira partida como titular contra o Chiefs. E realmente você vê assim que ele utilizou bastante o Eckler no jogo aéreo, né? 11 recepções. Como deveria, né? Sim, ele é excelente, o Eckler. Então realmente foi meio bem-vindo à NFL pro Johnny Herbert. Eu acho que o balanço dos 2 primeiros jogos do Justin Herbert, e de novo, eu vou ver esse jogo ainda com mais detalhes durante a semana. O balanço é muito positivo. E os Chargers quase viraram esse jogo, né? Eles chamaram aquela que é hook and ladder, né? Que chamam. Foi o passe pro Keenan Allen para dar o pitch ali pro Austin Eckler. O Austin Eckler estava livre, ele faria o touchdown, mas o pitch veio um pouco errado e acabou sofrendo fumble. Então os Chargers quase viraram esse jogo, não dá pra elogiar muito não. Não dá pra falar de Ewing Theory, porque os Panthers também foram longe de espetacular. E assim, não é porque eles jogaram bem contra os Chiefs que o Chargers agora... jogaram bem contra os Chiefs, então eles vão ganhar de todos os outros times da NFL, porque o Chiefs é o melhor time da NFL, não é assim que funciona. Vamos seguir agora para um jogo que tem que falar 30 segundos, só pra constar aqui, Jets e Colts 37-6. O Sam Darnold, se eu não me engano, agora eu tô em dúvida, mas eu acho que foram 2 pick six, 3 interceptações no total. Agora eu tô em dúvida se foi uma. Foram 2 mesmo, né? Esse time do Jets não existe, é um time de... Eu já falei no último programa, é um time de XFL, não tem nenhuma condições. O Adam Gaze... Eu não sei se o Sam Darnold tinha talento para ser um grande quarterback na NFL nesse começo, mas o Adam Gaze está prejudicando ele. E os Colts não precisaram fazer muita força, né? Eu acho que é difícil até fazer qualquer avaliação desse jogo, né, Vitor? Em relação ao Indianapolis Colts, porque não dá. O Jets não é parâmetro. O Jets tá... E a gente vai falar de outro time, que é o único time que tá no patamar dos Jets. Mas o New York Jets hoje não é um time de NFL. Não joga um futebol americano de NFL. É um time péssimo, que vai mal em todas as fases do jogo. E o Indianapolis Colts nem precisou fazer força para marcar 36 pontos e vencer esse jogo. Aliás, a defesa marcou 14, né? Então é um time que não precisou fazer força nenhuma. Tem alguma coisa, alguma observação que dá pra fazer desse jogo do lado dos Colts? É difícil, né? Porque pegou um adversário muito fraco, como você falou. Realmente é complicado. Um cara que apareceu pro Colts é o Mo Cox, né? Que é o tight end. Ele que não jogou college, né? Não jogou futebol americano no college, era jogador de basquete. Foi um achado do Chris Ballard. E tá indo bem substituindo o Tarante, que eu esqueci o nome lá do Colts. Tá indo bem nessas 2 Eric semanas. Ebron. Fez um touchdown. Ou Jack Doyle. Jack Doyle, exato. E fez mais um touchdown hoje, mas realmente é contra o Jets. O jogo já começou com a pick six do Darnold. E ele até se recuperou também. Teve que correr pra vida pra se livrar da pressão para lançar um bom passe pra touchdown. Mas é assim, né? O jogo do Jets é isso aí. Você vê um highlight ou outro ali do Darnold tentando, sei lá, realmente sobreviver em campo. Mas eu não sei como que o Adam Gaze ainda tá no cargo ainda. Ele é papo de ser demitido mesmo. Assim, em setembro, acho que a gente nunca vai ver um head coach sendo demitido em setembro na NFL, né? Mas o Adam Gaze está testando isso, né? Porque ele é totalmente inepto pro cargo dele. Vamos passar agora para os jogos do primeiro horário, começando pelo grande jogo entre Buffalo Bills e Los Angeles Rams, que os Bills chegaram a estar vencendo por 28-3 e levaram a virada, mas não Atlanta falconizaram, porque eles conseguiram virar o jogo de volta. É um jogo que teve um final polêmico ali, com uma quarta descida teve um passe incompleto que a arbitragem marcou uma interceptação, uma interferência que deu first down, que o Mike Pereira, comentarista de arbitragem da Fox, ele achou bem questionável. Teve uma interferência a favor dos Rams no drive anterior também, que foi questionável, então acho que dá pra dizer que meio que se cancelam, né? Mas um jogo em que o Buffalo Bills jogou muito bem por 2 quartos e meio. Os Rams jogaram bem por 1 quarto e meio. E como os Bills jogaram melhor por mais tempo, eles venceram o jogo. Eu gostei do que eu vi do Josh Allen
até meados do terceiro quarto. O que eu não gostei foi que teve um momento que ele parecia que ter entrado em tilt, como foi, por exemplo, no wild card dos playoffs ano passado. Teve até passe lateral tentando criar alguma coisa, né? É algo que você nunca quer ver. Mas eu continuo muito impressionado como o trabalho do Sean McDermott. Para mim, ele seria o Head Coach of the Year se a temporada terminasse hoje. Ele tá fazendo um trabalho espetacular. O Buffalo Bills ele criou um ataque que ajudaria qualquer quarterback. Mas o Josh Allen é um quarterback muito impreciso, né? Tem problemas de precisão. Então eles têm um trio de wide receivers que consegue gerar muita separação. Então se ele erra um passe longo para o John Brown, se ele erra o passe por 3 metros, 2, 3 snaps depois, o Stephon Diggs vai conseguir se desmarcar e vai dar outra oportunidade para o Josh Allen. Esse ataque aéreo dá muitas oportunidades para o Josh Allen e ele está conseguindo produzir muito bem. Ele é um quarterback melhor do que ele foi no ano passado. Muito, 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 muito ajudado pelo time ao redor dele. E eu tô gostando do que eu tô vendo do Buffalo Bills. O problema é a defesa. A gente esperava um time com uma defesa forte e falava, essa defesa forte, o Josh Allen cometendo poucos erros e tal. O Josh Allen comete um ou outro erro, mas o ataque produz muito bem e carrega essa defesa que tá muito mal. Não consegue gerar pressão quase nenhuma no quarterback adversário. A secundária tem problemas, tirando o Tre'Davious White. Os outros jogadores não estão atuando em bom nível. O Micah Hyde ele chegou a deixar o jogo lesionado. Eu não me informei mais sobre o status dele. Mas eu acho que o Buffalo Bills ele tem muito a melhorar na defesa. Porque tá por vir o jogo que o Josh Allen vai lançar 3 interceptações. E ele vai ser sempre isso. É algo que os Bills vão precisar conviver. Eu não vejo possibilidade, não vejo um universo. Muita gente falando de Josh Allen para MVP. Para mim isso é impossível. Mas o quarterback que tá jogando nessas últimas semanas dá pra ser muito mais do que competitivo. Dá pra ser competitivo de verdade. Mas a defesa precisa de um pouco mais pra quando vier um jogo ruim do Josh Allen. Do lado dos Rams, Vitor, eu falei muito sobre não ter muita confiança ainda que os Rams voltaram. Porque é um time que teve problemas quando tava sob pressão. É um time quando tinha problemas atrás no placar. E hoje deu um sinal positivo. Tudo bem, ninguém quer ficar atrás 28-3 no placar. Mas eu gostei do que eu vi dos Rams nesse retorno. Eu acho que deu muitos sinais positivos com essa capacidade de voltar num jogo que é algo que eu não via necessariamente no jogo do Jared Goff. É possível que o Rams voltou à forma de 2018 e o Goff regrediu? Porque, assim, tem momentos da partida que o Rams ele consegue encaixar algumas jogadas ofensivas ali que é quase que imparável, né? Eu não sei se também isso também é por conta do... A gente pode acreditar mais por conta da má atuação da defesa do Bills, que está se tornando um normal, como você falou, nesse início de temporada. Uma defesa que não está no mesmo nível que o ataque. Mas eu gosto muito desse ataque do Rams. O Goff realmente tem aquelas dificuldades e parece que... Esse já é o 5º ano dele, já? 4º ano dele na liga? 16, 17, 18, 19, 20, 5º. 5º ano, né? E, não sei, dificilmente a gente vê um cara que já tem esses hábitos aí conseguir mudar lá pro 6º, 7º ano, né? Então... Eu acho que ele tá algo em torno do quarterback que ele foi a maior parte do ano em 2018 e o quarterback que ele foi em 2019. Eu acho que ele tá algo ali entre... Porque mesmo em 2018 ele teve, sei lá, 12 semanas muito boas, mas ele não terminou o ano jogando no mesmo nível, né? Ele teve alguns problemas ali. Eu não sei, o Jared Goff pra mim, ele é um cara como o Andy Dalton, talvez um Andy Dalton um pouco melhor, que é o cara que quando tá tudo perfeito ao redor dele, ele consegue... não levou, né? Mas foi parte de um time que chegou no Super Bowl. Então, se os Rams chegaram no Super Bowl com o Jared Goff, é possível ser campeão com o Jared Goff. Mas ele realmente não joga como... Eu sei que os números dele foram bons, mas ele não é o mesmo quarterback dos melhores momentos de 2018 mesmo. Mas também não tão ruim quanto dos piores momentos de 2019. Assim, eu saio desse jogo confiante se eu sou o Rams, sabe? Porque jogou bem, realmente. Eu acho que o ataque voltou à melhor fase, a linha ofensiva tá bem. Os running backs estão... É um ponto bem importante, tem jogado bem melhor. Tem jogado bem melhor. O Randall fez uma partidaça hoje, 114 jardas, um touchdown.
Agora sobre o Josh Allen, Gabriel, muita gente, uma pergunta que eu faço para você, acho que o Josh Allen é um caso que os fãs, né, os críticos, eles focam muito mais no que ele não sabe fazer, no que ele não faz bem, ao invés do que, enfim, focar no que ele faz bem. E acho que a comissão técnica do Bills, com o Brian Daboll de coordenador ofensivo, eles estão colocando o Josh Allen na melhor posição sempre, né? E fez isso na construção do roster ao redor dele e também no play calling. E, por exemplo, quando a gente fala do Lamar Jackson, a gente não fala do quarterback imperfeito que ele é entrando na liga e que ele ainda é hoje, quando ele está trabalhando, enfim, enfim, quando ele ainda tem, digamos assim, tem muito a crescer como passador. A gente não fala disso dele quando ele vê ele jogar, porque ele está na melhor... Ele tá ali em campo com um ataque que entende ele, que joga ao redor das forças dele, né? Será que isso não é o caso do Josh Allen também? Eu acho o Lamar Jackson muito melhor que o Josh Muito Allen. melhor? Muito, muito, muito melhor. Muito melhor como passador, muito mais preciso como passador e um corredor muito superior. Não, ele tá melhorando muito como passador, mas na liga, quando ele entrou na NFL, ele era bem ruim. Mas ele evoluiu muito mais como passador desde que ele entrou na liga do que o Josh Allen. O Josh Allen evoluiu, mas não evoluiu tanto quanto o Lamar. E o Lamar é um dos melhores corredores, né? Ele correndo com a bola, o ápice dele correndo com a bola é melhor do que, pra mim, do que o Michael Vick, que antes era o maior ápice de um quarterback correndo com a bola. Historicamente, eu acho que por um período longo de tempo, o Cam Newton tem os melhores números, o Cam Newton é o melhor corredor. Mas o Lamar Jackson, o ápice dele é o melhor corredor. E o Josh Allen, ele corre bem com a bola, mas os Bills não colocam tanto ele para correr com a bola quanto poderiam, porque ele tem problemas de fumble. E o Lamar Jackson não tem esses problemas, então você pode botar o Lamar Jackson muito mais... Ele é mais efetivo e mais seguro correndo com a bola. E o Josh Allen não tem isso. E eu acho que o Lamar Jackson é melhor passando... O Lamar Jackson faz tudo melhor que o Josh Allen, muito melhor que o Josh Allen. Mas... eu acho que você tocou num ponto certo. Eles montaram um ataque perfeito ao redor dele, né? Com o Diggs, com o Beasley e com o John Brown. A linha ofensiva melhorou muito desde nesses últimos anos. E tá dando todas as oportunidades possíveis e impossíveis pro Josh Allen brilhar, né? E ele tá brilhando esse começo de ano, tá jogando muito bem. E se ele continuar sendo esse cara... Ele tá melhorando em relação ao ano passado, né? Ele melhorou, sim. Ele individualmente melhorou, mas eu acho que os números dele são um pouco inflados, porque o time ao redor dele o ataque ao redor dele é espetacular. E assim, demérito nenhum, se ele tem um bom ataque, ele não tá puxando para baixo, muito pelo contrário, ele tá fazendo esse ataque produzir. Ele merece todos os créditos pelo que ele tá fazendo. Eu só acho que achar que ele é agora um dos, 12 melhores quarterbacks da NFL por causa olhando para os números base dele, eu acho exagerado. Mas o Buffalo Bills tem um calendário fácil pela frente, então eu acho que ele vai ter todas as condições de continuar jogando muito bem, continuar evoluindo. E em dezembro ele pode ser um quarterback melhor, ele acho que pode ser mais confiante e pode mostrar que eu estava errado. Eu vivo dando palpite errado. Eu não achava que o Josh Allen ia ser um bom quarterback. Ele está sendo um bom quarterback, né, depois desses 3 jogos. Vamos passar agora, Vitor, me explica como se eu tivesse 5 anos, por como que o Falcons foi derrotado pelo Chicago Bears. Eles chegaram a ter 99% de chance de vencer os Cowboys e perderam. E nesse domingo eles evoluíram, porque eles só desperdiçaram uma possibilidade de vitória de 98%. Então tá na direção correta. Tá na direção correta o Atlanta Falcons. É inacreditável. O Chicago Bears voltou nesse jogo com o Nick Foles, que nem foi espetacular. Ele teve 3 passos para touchdown, tudo bem, mas lançou interceptação. Cuidado ao falar do Nick Foles. Oi? Cuidado ao falar mal do Nick Foles. A gente vai falar dos Eagles mais pra frente. Não foi, assim, jogou bem, mas não foi nada de outro mundo, assim, ele não foi o Tom Brady contra o Falcons do 28-3 lá do Super Bowl. E os Falcons de novo perderam esse jogo. Não faz sentido. Não faz sentido como os Falcons possam perder esses jogos. Eles começaram o quarto, o último período, com 16 pontos à frente do Bears, né? E realmente eles conseguiram essa proeza de entregar o jogo pro Nick Foles, que entrou, como você falou, assim, ele entrou meio sem pressão também, né? Ele entrou como batedor designado ali, né? Só lançando, só fazendo os passes lá, realmente já
pra ver o que vai dar, né? E contra o Falcons dá muito, né? Porque parece que quando eles estão acima 2 dígitos, parece que agora temos um jogo, né? Porque assim, é incrível o que eles fazem. Eles têm que entrar no último quarto vencendo por 7 pontos só, ou perdendo por 7 pontos. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Não tem como explicar. O Quinn deveria ser demitido no vestiário, né? E sim. Hoje, eu vi se você colocou no Twitter que hoje é aniversário do Arthur Blank, né? Pô, que merda. Eu não sei o que fazer, cara. Porque não é o Matt Ryan, né? Mas também é ele. Não tem como explicar. Eu não consigo. Desculpa, eu sei que vocês estão procurando, vocês escutam podcast pra ouvir análise de futebol americano, mas não tem como explicar o que está acontecendo com o Falcons. 2 semanas consecutivas. Isso acontecia uma vez na história do time, é um absurdo. Aconteceu 2 vezes na mesma temporada, 3 vezes em 4 anos e 2 vezes em jogos consecutivos. Não tem como explicar. Última coisa. A primeira foi contra o Cowboys em Dallas, né? Agora, Bears em casa. Tem condição. Você colocou o Trubisky, começou a partida, foi pro banco. Vem o Nick Foles. Cara, não é surreal. O Nick Foles não vai sair mais desse time. Ele é um quarterback profissional de futebol americano, que o Trubisky não é. E a notícia negativa desse jogo fica pela lesão do Tariq Cohen. O Matt Nagy falou que acredita que ele rompeu o ligamento cruzado, que é uma pena. Vamos seguir agora, vamos passar para o empate entre Bengals e Philadelphia Eagles, 23-23 na prorrogação. Vitor, eu vou começar pelo final porque foi um negócio que me incomodou muito. A decisão do Doug Peterson ir para aquele punch. Os Eagles iam chutar um field goal de 59 jardas, que não é nenhuma garantia, óbvio. Teve um false start, era uma 4-2. Teve um false start com 1 minuto e meio pro fim do jogo, que transformou numa 4-7 e num field goal de 64 jardas. E aí... não faltava tanto tempo assim não, acho que era 19 segundos só. 19? Deixa eu ver o play-by-play aqui só pra ter certeza. Acho que não era isso tudo mesmo não, acho que você tem razão. Deixa eu ver aqui... Punch... faltava 18 segundos. Enfim. Ele poderia ter... As opções dele eram um Hail Mary, você tava na linha ali de meio campo, mais ou menos, um pouquinho pra frente. Chutar um field goal de 64 jardas, que eu acho que empataria o maior field goal da história da NFL, se eu não me engano. Ou ir pro punch, que é uma decisão que você tira qualquer probabilidade, qualquer chance de você vencer esse jogo. E eles vão pro punch. Tudo bem, o risco do Hail Mary era grande, de você sofrer um fumble e os Bengals recuperarem a bola ali precisando de muito pouco para pro field goal, ou o passe ser incompleto e eles receberem a bola ali, completarem um passe curto e chutar um field goal de 55 jardas e ganhar. Mesma coisa do field goal, se você erra. Mas esses dois têm esse risco, mas ainda tem a possível recompensa de você ganhar o jogo. O punch, você desistiu do jogo. O Doug Peterson desistiu do jogo, preferiu o empate. E eu detesto esse tipo... É tão pior perder um jogo do que empatar um jogo. Eu não consigo entender como um head coach na NFL vai tomar uma decisão que tira qualquer probabilidade. A única decisão que te dá 0 chance de vencer o jogo. Eu detestei o que o Doug Peterson fez no final daquele jogo. O final foi só uma cereja no bolo de... Microcosmo da temporada dos Eagles. Pois é, porque essa partida foi horrível. E, sei lá, né? Acho que o Doug Peterson pensou uma chance de empatar, levar 1 ponto pra casa, né? Contra o Bengals jogando em casa. Eles venceram em Cincinnati, né? Tava jogando pelo empate. Pois é. Mas, assim, a partida do Eagles foi horrível. O Eagles fez o Bengals parecer um bom time, que não é. O time do Bengals é horrível. A linha ofensiva do Bengals é horrível. Não existe. O Joe Burrow foi sacado 8 vezes. E ainda assim, o Joe Burrow foi o quarterback que melhor protegeu a bola durante a partida. Isso é surreal, sabe? Então, e foi o melhor quarterback. O melhor quarterback da partida, né? Assim, a gente fez um podcast no meio da semana discutindo o Wentz, né? E eu não sei, não tem
É indefensável a temporada que o Wentz está fazendo. Esses 3 primeiros jogos do Wentz foram horríveis, foram dignos de o pior quarterback da liga. Então, assim, é surreal. E a secundária do Eagles também não ajuda. Então, assim, foi um show de horrores hoje. Qualquer jogador que não se chama Darius Slay naquela secundária dos Eagles foi péssimo, né? E eu acho que os Bengals logo perceberam que era só fugir do Darius Slay que você teria sucesso. E a gente teve uma conversa longa sobre o Wentz no podcast exclusivo para apoiadores. Se você quiser escutar o podcast extra, que é o podcast de terça-feira à noite, assina um dos planos lá, todos os planos dão direito. Mas a gente teve uma conversa longa sobre o Wentz e eu concordo plenamente. É inaceitável um quarterback que já jogou no nível que o Wentz já jogou, que a gente vê dessa forma como um quarterback talentoso, ter os jogos que ele vem tendo. E ele vem sendo um dos piores quarterbacks titulares na NFL. É ele, o Dwayne Haskins, o Daniel Jones e o Sam Darnold, Trubisky, ele tá com essa galera. E não dá pra explicar. E eu vi um vídeo muito legal de análise do Seth Galina, que ele escreve pro Football Focus. Ele mostrou com vários e vários exemplos que o problema do Wentz não é na tomada de decisões. Ele toma a decisão correta, só que ele erra o passe por 3 metros, erra o passe por 2 metros. E a gente já viu no passado a mecânica dele regredir por alguns períodos longos, só que acho que nunca desse jeito, né? O Wentz está jogando como um dos piores quarterbacks titulares da NFL. Não faz sentido um cara que já mostrou tanto. Eu não consigo nem mais falar um quarterback tão talentoso, porque um quarterback que a gente vê com o nível de talento que ele já mostrou não tem essa sequência de 3 jogos tão ruins quanto o Wentz teve. Ele é um dos principais. Acho que ele é o principal motivo do Philadelphia Eagles tá tão mal. Claro que a defesa não é boa, o Doug Peterson não tá fazendo um bom ano, o corpo de wide receivers tem problemas, a linha ofensiva passou por muitas mudanças e tal, mas o Wentz para mim é o principal culpado do momento do Philadelphia Eagles. E sinceramente, não sei se já para agora, mas se você continua com esse cenário pro Wentz, você tem que começar a conversar sobre botar o Jalen Hurts ou o Nate Sudfeld, que não dá para você deixar sua temporada ir por água abaixo sem você tentar um novo quarterback, quando o seu quarterback é o principal motivo pelo qual o seu time tá jogando tão mal. Realmente, eu concordo plenamente que o Wentz se tornou o principal problema do Eagles, porque assim, é um líder do time, né? E quando o líder joga dessa forma, forçando bola, mostrando... Assim, a gente já falou sobre os fundamentos que ele tem a melhorar, né? E às vezes até dá a impressão que ele tá meio displicente no jogo, não tá jogando com tanta vontade. Eu sei que não é. Que isso é mais o fundamento realmente, que ele trabalhar melhor os pés. Mas é realmente indefensável. Se não bastasse o problema que o Wentz está tendo, né? O Deshaun Jackson se machucou na partida, o Dallas Goedert também saiu cedo. Então, assim, essa temporada já pode acabar pro Eagles, já, porque dessa forma não vai para lugar nenhum. Eu concordo plenamente que, assim, o Doug Peterson tem que ter pulso e realmente considerar colocar o Hurts em campo. Porque, assim, o Hurts não é um cara que vai estar pronto. Quando a gente draftou ele, esse era meio que consenso, mas concordo plenamente, o Eagles não pode simplesmente aceitar que é uma temporada abaixo do Wentz e deixar a temporada escapar assim. Ainda mais numa NFC Leste que tá aberta, né? Tá aberta, né? Então, vamos seguir agora para Pittsburgh Steelers e Houston Texans. Os Steelers venceram por 28-21. Texans começam 0-3, estão num buraco enorme. Eu vi muito... Toda vez que aparecia esse jogo no Red Zone, parecia que o Deshaun Watson tava no chão e tava com medo dele morrer. Foram 5 sacks, 33 pressões que ele sofreu. E teve uma boa conexão com o Randall Cobb e tal, mas esse corpo de wide receivers tem problemas seríssimos. E eu achava que era possível que esses caras, todos eles, conseguissem formar um grupo bom de wide receiver, mas a sensação que tá todo mundo jogando um estágio acima do que deveria. E do lado do Pittsburgh Steelers, Big Ben teve uma boa partida, não espetacular, mas boa partida. Defesa continua muito dominante, TJ Watt, um grande jogador, nem foi a melhor atuação nem do ano do TJ Watt, longe disso, mas ele é um cara muito dominante. E os Steelers,
não sei o que você acha, Vitor, mas eu não saio desses 3 jogos super impressionado pelos Steelers, mas ao mesmo tempo eu vejo um time muito sólido, com uma defesa ainda muito boa, com um ataque que consegue mover a bola. Eu acho que ele está no segundo patamar da AFC. Não, eu também concordo. Eu não consegui muito bem avaliar o Big Ben nessa temporada, porque ele tem momentos de jogos assim que ele realmente está bem, tem um bom toque na bola e tal, mas tem outros que ele não consegue uma conexão. Me parece até que falta braço. Hoje na partida foi um desses casos que ele não teve uma bola longa, né, no jogo de hoje, foi mais intermediário ali. O Texans também, a defesa do Texans é horrível. Passando ali da linha defensiva, dá para mover a bola tranquilamente ali no meio do campo, com os tight ends e tudo mais. Então realmente um time que, como você falou, não encaixou, ainda não está todos os cilindros ali, enfim, não está realmente dominando, mas é um time muito sólido. Realmente a linha defensiva começou muito bem o ano, o Alualo está jogando bem, o TJ Watt está bem. É um time sólido, realmente a palavra é essa, é sólido. Eu acho que é o time que tem um piso que vai manter eles como um time competitivo ao longo do ano, né? Eu acho que a tendência é o quanto que o Big Ben vai recuperar da melhor forma dele ao longo do ano, né? Porque ninguém esperava que em setembro o Big Ben ia ser a melhor versão dele, né? E eu concordo com o que você falou sobre o desempenho dele hoje. E assim, uma das dúvidas que eu falei sobre o Big Ben é que eu também não sei se esse corpo de wide receiver está à altura, né? Porque eles jogam com muita gente nova, com o Chase Claypool, o Deontay Johnson, acho que é esse o nome. Acho que são talentosos, né? Mas assim. São talentosos, mas eu não sei se estão prontos ainda, sabe? Dependem do Big Ben elevar eles, né? Como o Big Ben fez ao longo dos anos com o próprio Antonio Brown, com o próprio Juju Smith-Schuster, com o Martavis Bryant, com o Mike Wallace, com essa galera. Pois é, então essa é a minha dúvida. Hoje a defesa, eles tiveram problemas no primeiro tempo, o Texans conseguiu mover a bola. Não acho que o Texans melhorou dos últimos jogos. Eu acho que hoje foi mais o caso do Deshaun Watson realmente ir bem, né? Até acho que os recebedores foram bem hoje. O Will Fuller também fez um touchdown, participou mais do jogo, o Cobb, o Cooks também. Mas a linha ofensiva ainda é ruim. O Watson teve que fugir muito realmente, e no primeiro tempo ele conseguiu fazer isso. No segundo, a interceptação dele foi um caso desse, né? Ele teve que fazer um scramble ali, fugir da pressão e forçar uma bola, e realmente foi capital hoje. Então, assim, o Texans, esses 3 primeiros jogos foram bem difíceis pro Texans, são os melhores times da liga até o momento. Mas eles não mostraram muita evolução jogo a jogo. Isso é meio preocupante. Por exemplo, os Rams perderam o jogo, mas eles deram alguns sinais positivos, né? Eu não tiro muitos sinais positivos desses 3 primeiros jogos dos Texans. A gente iria falar agora de 36-9 do 49ers para cima do New York Giants, mas eu anunciei no Twitter que eu não falaria desse jogo, então só tá aqui registrado o placar. Vamos seguindo em frente. Não, falou do Igor, vamos falar do Giants. É inacreditável, o New York Giants perdeu pro practice squad do 49ers. Teve Nick Mullins como quarterback, teve Brandon Ayuk e Jeff Wilson correndo com a bola. A história do Brandon Ayuk foi positiva, né? Ele teve um touchdown correndo com a bola, 31 jardas, teve mais 5 recepções. O 49ers sem ninguém, sem o Josh Kittle, sem o Deebo Samuel, sem o Jimmy Garoppolo, sem o Raheem Mostert, sem o Tevin Coleman. E não tem nenhuma condição esse time do New York Giants, é patético. Tá caminhando para ser o pior time da história dos Giants, sendo que 2 anos atrás a gente teve a segunda escolha geral do draft, né? Então mostra como é esse momento da franquia. O Joe Judge para mim é nível Freddie Kitchens, o pior como head coach. Não tem nada que esse time faz bem. O Giants não faz nada bem. E o Daniel Jones, eu defendi ele nessa off-season, mas ele não se ajuda, e ele não é ajudado, também não se ajuda. E a única pergunta que eu vou fazer assim, não tem muito o que falar do 49ers, que jogou um time reserva e venceu um time da XFL, um time completamente inepto. A pergunta que eu te faço, Vitor, antes da gente seguir: quem que você acha que é pior? O New York Giants ou o New York Jets? Tá pau a pau ali, mas acho que o Jets ainda é pior. Mas o Giants ali
tá chegando, sabe? Tá ralando ali, relando ali É. a bunda do Jets. Porque assim, O cavalinho do isso, Fantástico, né? Estão os dois aqui um perto do outro, né? hoje ficou escancarada a diferença das duas coaching staffs, né? É. Das duas comissões técnicas, né? O 49ers sem ninguém, mas tinha um cara Shanahan, tinha um cara que sabia o que fazer com as peças que ele tinha, com as peças limitadas que ele tinha, conseguiu fazer um ataque decente em campo. Eu sei que o Joe Judge não é o cara, não é culpa do Joe Judge, nem do Jason Garrett, não foram eles que sofreram um fumble ali no handoff É do culpa Darius sim. Slayton. É culpa sim deles. Mas é um time que parece que não tem plano de jogo, sabe? Parece que vamos lá jogar, vamos ver, vamos conseguir uns first downs e tudo mais, sabe? Foi um jogo foi uma oportunidade desperdiçada pra gente apostar contra o Giants. Eu fiquei até com medo disso, porque o 49ers estava todo remendado. E acabaram passando o carro em cima do Giants. E realmente. Se o Joe Judge caísse hoje, Gabriel. Eu ia comemorar, Quem ia assumiria? soltar fogos. Mesmo o Jason Garrett assumindo como interino. Ia ser aquele meme lá do. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Não sei, cara, bota qualquer coisa. Bota o Domenech com Covid mesmo pra ser o head coach dos Giants, que ia ser melhor. Saindo o Joe Judge. Se bem que não. Eu não vejo muita salvação com esse elenco, não. Vamos seguir em frente. O Patriots venceu o Las Vegas Raiders. Agora a terceira cidade dos Raiders. Venceu os Raiders por 36-20. Um jogo que a defesa dos Patriots foi muito bem, mostrando que realmente contra o Russell Wilson é uma coisa, mas contra um quarterback limitado como o Derek Carr é outra. O Rex Burkhead teve 3 touchdowns, teve uma boa atuação. Cam Newton não foi de outro mundo como foi contra o Seahawks. Teve uma atuação com números bem piores, mas ele o script do jogo não exigiu muito dele, né? Um jogo que ficou bem tranquilo. O Derek Carr limita muito o teto desse time. Não que seja um grande time, mas a falta dele de esticar passes e de tentar esticar o campo e tal. É um time limitado, é um time que vai vencer 6, 7 jogos, 8 talvez, dependendo se tiver sorte. E eu acho que um sinal positivo para os Patriots, um jogo que o Cam Newton passou 17 de 28, 162 jardas, um touchdown, uma interceptação e correu para apenas 27 jardas, eles venceram por 36-20. Mostra que eles não dependem de uma atuação de Super Cam para vencer adversários menos qualificados, né, Vitor? Isso eu acho que é um ponto positivo. Não, é isso que a gente estava esperando quando ele assinou com o Patriots, né? Que ele agora ia cair no coach staff brilhante que ia preparar jogo a jogo o melhor plano de jogo, né? E contra o Raiders, como você falou, a defesa do Raiders não é uma defesa super agressiva, para ser generoso. Então, realmente, o Patriots conseguiu mover a bola sem precisar do Kenilton correndo com a bola, expondo ao risco de se machucar, de levar pancada. Então, realmente, foi o que você falou, é uma faceta a mais aí que o Patriots está descobrindo com o Kenilton. E hoje o jogo corrido do Patriots, assim, eu sei que você não gosta disso, né? Mas o Burkhead conseguiu 3 touchdowns total, né? Acho que foi 2 correndo e 1 recebendo. O Sonny Michel teve uma boa partida, que é raro. É até estranho ver ele tendo uma corrida longa, porque parece que ele não sabe correr. Parece como que ele não espera. Pequeno detalhe com o running back. É como que ele não esperasse. Ele esperasse contato ali, né? Mas quando ele passa do primeiro, ele, e agora? O que tem que fazer? Tem que correr, né? Então, tipo, ele correndo é meio esquisito, assim. Mas foi uma partida tranquila pro Patriots. O primeiro tempo foi meio esquisito, porque eles tiveram bastante controle da bola, mas isso não refletiu no placar, né? Porque eles foram com a vantagem de 3 pontos só. Mas acabou que foi tudo bem no final do dia e mais uma vitória pro Patriots. 2020, né? Pelo menos uma coisa normal ali pra gente, né? Mais uma vitória do Patriots. É verdade. Vamos falar de um jogo que me irritou profundamente. Tennessee Titans contra Minnesota Vikings. Titans, eu vou processar o Titans pela forma como eles lidaram. Eu tinha o Titans menos 2,5 e eles, em vez de tentarem um touchdown, tinham bastante tempo. Eles pegaram a bola de volta com mais de 3 minutos. Eles foram com o freio de mão puxado o tempo todo e o Stephen Gostkowski chutou o field goal da vitória. A defesa dos Titans é um problema, vem sendo um problema e foi um problema de novo. O ataque dos Vikings jogou como um ataque de NFL. O Justin Jefferson tostou essa secundária toda do Tennessee Titans, 7 recepções, 175 jardas, um touchdown, fez
fez um bom cosplay de Stephon Diggs. E enquanto os outros wide receivers pelo ar foram bem limitados, né? O Dalvin Cook jogou muito bem correndo com a bola, 181 jardas. E assim, o Titans tem um bom ataque, apesar de não ter sido uma das melhores atuações do Ryan Tannehill. Mas a defesa é péssima e assim, o Derrick Henry vem produzindo, mas por muito volume, né? 26 carregadas, teve jogo de 30 carregadas nesse ano. Eu acho que um pouco a melhora dos Titans passa pelo retorno do A.J. Brown e pela defesa jogando melhor, né? Que o A.J. Brown voltando saudável vai fazer esse ataque aéreo jogar melhor. Hoje, por exemplo, foi muito... Acho que já estava bem na cara que tinha que parar o Jonnu Smith. Ele já foi mais limitado no jogo de hoje. Então, eu continuo... Eu acho que o Vikings deu um sinal de vida, por exemplo. Deu um sinal que não é Jets e Giants, mas ainda é um dos piores times da NFL. Enquanto os Titans têm muita coisa para resolver. Que eles têm uma combinação, Vitor, que não é muito boa. Eles não conseguem pressionar o quarterback adversário e tem uma péssima secundária. Tirando isso, ótima defesa. Vamos ganhar um pouquinho de tempo, que também não é um jogo que tem tanto para falar. Washington contra os Browns, Vitor. Browns 34-20. A dupla de running backs dos Browns continuou sendo destaque, né? Com o Kareem Hunt e o Nick Chubb, os dois jogando muito bem. Os Browns tiveram a sorte, entre aspas, do Chase Young deixar essa partida machucado. Ele estava jogando bem até deixar a partida machucado. Quem brilhou foi o Myles Garrett, que hoje ele está muito dentro na discussão do Defensive Player of the Year. Mas os Browns vencem e pela primeira vez desde 2014, se eu não me engano, eles estão com mais de 50% de aproveitamento numa temporada. É isso aí, mas eu acho que a história do jogo hoje foi os turnovers do Washington, né? Eu acho que esse jogo foi mais parelho do que pareceu. Acho que o Washington teve mais perto até de passar à frente do placar. Começou vencendo, né, a partida, pulando na frente do placar, abrindo muita diferença. Mas os turnovers foram cruciais aí pro Washington nessa partida contra o Browns, que me parece que tá procurando uma identidade no ataque, né? O Mayfield hoje foi seguro, assim, foi espetacular, mas foi eficiente. E realmente o Chubb, como você falou, eu não sei se está se tornando, porque acho que eu já vi muita gente falando que ele era o melhor running back da liga, né? Mas atuações como essa de hoje acho que fortalecem esse caso, né? Porque ele tá jogando realmente muito bem. Ele tem uma combinação boa de força e também de agilidade, então assim... hoje ele fez, deixa eu ver quantas jardas, 108 jardas, 2 touchdowns. E ele foi a diferença hoje, né, para um jogo que eu achei que foi um pouco mais parelho do que realmente o placar mostra. Eu acho que o Washington, os turnovers mataram realmente o Washington nessa partida. Eles venceram por 14 pontos num time que lançou 3 interceptações, né? E o que eu falo sobre os Browns você vai ganhar dessa forma como eles estão jogando, passando a bola pouca, correndo com a bola muito. Você vai ganhar do Bengals, você vai ganhar do Washington, mas você não vai ganhar dos Ravens, você não vai ganhar dos Steelers, você não vai ganhar dos Chiefs, você não vai ganhar do Seahawks. É uma fórmula que te dá um teto bem baixo. Nesse momento que o time ainda está se encontrando, tudo bem. Mas ainda vai precisar evoluir muito. Eu não vejo um grande salto ainda dos Browns. Eles são um time que pegou dos adversários fracos e adotou um estilo de jogo que tem pouquíssimo... tem uma margem de erro bem pequena, né? Mas ainda tem um teto bem pequeno também. Vitor, antes de passar para o Sunday Night Football, eu vou me despedir de você. Como é que o pessoal faz para te seguir no Twitter? E até a próxima. Valeu, Gabriel. O pessoal que quer me seguir no Twitter é o Vic_Sun, 2 N's no final. E é isso aí. Valeu pelo esse recap aí da rodada, que foi movimentado. Hoje não teve tanta lesão, quer dizer, teve lesão, né? Mas não tanto quanto a semana 2. Coisa boa. E agora ver Miami contra Boston, né? Miami tá vencendo 2 pontos. Começou o terceiro quarto agora. Ah, legal então. Valeu, Vitor. Valeu. Vamos falar agora do Sunday Night Football, da vitória do Green Bay Packers para cima do New Orleans Saints pelo placar de 37-30. Um jogo que foi bastante equilibrado. Acho que a diferença fica pelo fato do Saints ter sofrido o fumble do Tyson Hill, né, já no segundo tempo. E pelo fato do Saints ser um time extremamente indisciplinado. Vou até ver aqui os números.
mas a sensação vendo o jogo de um time muito indisciplinado, foram 83 jardas em faltas contra 10 apenas dos Packers, e vem sendo algo que vem se repetindo durante a temporada, né? O Saints vem sendo um time indisciplinado, e quando você tem um quarterback que claramente tem a sua habilidade reduzida, ou seja, você tem uma margem de erro menor, isso afeta muito. O Drew Brees, o Drew Brees jogou dentro da capacidade dele, ele jogou o melhor possível sem o Michael Thomas, e o Sean Payton vem fazendo o melhor trabalho possível para construir ao redor das limitações do Drew Brees, mas a questão é que o Aaron Rodgers é um quarterback bem melhor que o Drew Brees nesse momento, né? Ele conseguiu completar passes longos para o Alan Lazard, principalmente, né? Que teve 8 recepções para 146 jardas e um touchdown. E essa foi a principal diferença, né? Junto com o que eu falei das penalidades e do fumble sofrido pelo Tyson Hill, né? Então, defesa dos Packers sem o Kenny Clark, bem fácil de avançar pelo meio, né? Por fora, o Jair Alexander é um excelente corner, ele segura muito bem, e o problema é justamente por dentro, né? O Alvin Kamara, ele teve 139 jardas por dentro do campo, 2 touchdowns, 13 recepções, teve aquele touchdown a la Beastquake, né, de 52 jardas, então a defesa dos Packers tem sido um problema justamente pelo meio, né? Tem dificuldade para parar o jogo terrestre e dificuldade para parar os jogadores recebendo passes por ali também. Tanto que o Emmanuel Sanders teve 4 recepções para 56 jardas, o Tre'Quan Smith 4 recepções para 42 jardas. O problema da defesa dos Packers não foram os cornerbacks, foram justamente ali o pessoal do meio. A defesa dos Saints também deixando muito a desejar, né? Claro, cedeu 37 pontos. Eu esperava uma defesa muito melhor, mas é uma defesa que não está conseguindo pressionar os quarterbacks. Ouvindo aqui os números, Aaron Rodgers 1 sack, não está conseguindo proteger os quarterbacks. Os linebackers não estão jogando bem, não estão conseguindo pressionar os quarterbacks, desculpa. Os linebackers não estão jogando bem, e acho que a secundária também não está jogando tão bem quanto eu achava que poderia, apesar de eu achar que o problema está muito mais no front seven do que na secundária, mas eu não tenho gostado do que eu vi do Saints, com tudo que eu já falei, e do defesa jogando abaixo do esperado, né? Enquanto os Packers foi um jogo importante. Não que eles se provaram, né, mas venceram um adversário de verdade, jogando bem depois de passar fácil por Lions e Vikings, que não são dois grandes desafios. Mas o importante para os Packers essa vitória. 3-0, estão ali no topo da NFC, enquanto os Saints vão ter um caminho longo ao longo dessa temporada. Não vai ser a NFC Sul vai ser uma disputa séria com os Bucks, que estão dando sinais de evolução agora. Então estou curioso para ver como é que vai ser essa disputa, e eu acho que o Packers continua dando sinais de evolução em relação ao ano passado. Ainda tem muita coisa que eu não gosto, mas pensando nesse time com o Davante Adams, com o Lazard dando o salto que ele parece ter dado, e um pouco mais do MVS, um pouco mais aí Donald Jones recebendo passes e tal, eu acho que é um time que... E com o retorno do Kenny Clark, a defesa vai melhorar. Não vai mudar da água pro vinho, mas o Kenny Clark ajuda muito no interior ali da linha defensiva, um dos melhores jogadores desse setor. Então eu acho que a tendência do Green Bay Packers é ainda melhorar ao longo do ano e ser um candidato sério à NFC, o que eu não necessariamente esperava antes da temporada começar. Bem, é isso, esse é o podcast pós-rodada. Tô exausto, o dia foi longo, mas muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo o Esquenta NFL. Eu tô muito animado com o formato desse programa, gostei bastante da primeira edição, quero que continue crescendo, quero que a participação do público já foi incrível, mas tá sempre pra... Joga lá no teu grupo, chama seus amigos e tal. Mesma coisa pro podcast, indica o podcast. Se você não tem como assinar um dos planos de apoiadores, se você indicar para um amigo e elogiar e falar, não, escuta lá e tal, já me ajuda. Você que escuta o podcast no Apple Podcast, por favor, deixe 5 estrelas lá como avaliação, me ajuda lá nos rankings. Então é isso, podcast exclusivo para apoiadores volta na terça-feira.
podcast preview da semana 4 na quinta-feira. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram e até a próxima. Tchau!